Será que o mel das abelhas sem ferrão é superior ao mel comum das abelhas com ferrão? A resposta é infinitamente melhor em vários aspectos, em várias questões que eu vou explicar aqui para vocês agora. Aqui eu tenho dois tipos de mel. Esse daqui é o mel de uma abelha chamada mandaçaia e aqui eu tenho o mel de uma abelha chamada tubuna. Esses dois mels aqui são de abelhas sem ferrão e essa daqui é da nossa abelha comum africanizada, o mel que você tem aí na sua mesa que você conhece mais. Bom, o que acontece? Dois aspectos tornam esse mel aqui muito melhor do que o da abelha comum. Primeiro, as abelhas africanizadas, elas vêm de um contexto, elas vêm de um processo genético em que elas têm um processo muito mais seco, o ar muito mais seco. Então, o que as abelhas fazem para poder conservar o seu mel? Elas desidratam esse mel e superconcentram os açúcares. O mel comum tem uma concentração de frutose, de açúcares, acima de 80%. Nessa condição, os micro-organismos não conseguem reproduzir e o mel fica conservado lá. Portanto, esse daqui tem muito mais açúcar do que esse daqui. Se você olhar a consistência do mel, ó, esse daqui parece água, tá vendo? Ó? Parece água. E esse daqui, tá vendo que ele é mais grossão? Justamente porque esse daqui contém mais água do que esse daqui. Aí a pergunta é, por que os melis aqui de abelhas sem ferrão, eles têm uma concentração maior de água? Porque tipicamente eles são de países tropicais, do Brasil, onde nós temos muito concentração de água, né, de umidade no ar. Então essas abelhas aqui, elas têm uma estratégia diferente para a conservação do seu mel. E o que elas fazem? Elas transformam esse açúcar, elas processam esse açúcar com a ajuda de micro-organismos que estão ali nesse mel, e eles fazem esse açúcar virar uma espécie de álcool, e esse álcool vira um ácido. Por isso, quando você vai cheirar esses melis aqui, você vai sentir um cheirinho mais ácido. E quando você vai experimentar, eles são mais azedinhos. Porém, contudo, entretanto, eles têm uma característica nutricional muito superior à do mel comum. Por quê? Porque esses micro-organismos que estão aqui dentro, eles fazem esse mel aqui se tornar um antibiótico. Por isso que a gente usa muito esse tipo de mel aqui para remédio. Literalmente, você pega a colher e come ele como se fosse um remédio. Qual é a segunda característica que nós temos que diferencia profundamente os dois tipos de melis? Esse daqui, da abelha comum, ele é conservado lá pela abelha no favo. Esse favo é feito de cera pura. Essa cera não tem mais nada, ela tem ali só a cera. Esse daqui, as abelhas sem ferrão, elas também usam a cera. Porém, elas misturam nessa cera uma quantidade muito significativa de resinas das plantas e que vai se transformar no própolis. Por isso, quando você vai olhar aqui, ó, o reservatório onde elas guardam o mel, ele é uma bolinha mais escura, às vezes bem preta mesmo. Por quê? Porque essa cera está cheia ali de resinas. E isso faz com que este mel tenha uma concentração de antioxidantes e antibióticos infinitamente superior ao mel da abelha comum. Claro que aqui nós temos um valor muito mais alto. Você não vai comprar um vidrinho desse daqui por um valor super baixo. Se você achar isso aqui super baixo, tipo a 30, então, tá errado. Porque para as abelhas conseguirem produzir é muito mais custoso. Para o produtor conseguir extrair é muito mais custoso. Só que, claro, esse daqui não é para passar no pão, né, cara? Esse daqui é para você pegar uma colherzinha de manhã ou de tarde e usar literalmente como remédio. Beleza? Boa dica para vocês aí. Você conhece melis diferentes? Você já experimentou melis diferentes? Você gosta desse melzinho de mirim aqui? Esse mel de abelha sem ferrão? Se você gosta, já experimentou, curte como eu, então já deixa o seu like aqui embaixo e já faz o teu comentário também. Dr. Júlio na área, super beijo para você. Tchau.